2 Samuel 17, quem achou, diga amém. Preste atenção. Nós estamos vivendo uma guerra de linguagem, uma guerra de palavras. Palavras ditas e palavras não faladas, mas que têm um som, que têm um entendimento, que se ecoa nas mentes e nos corações. Uma guerra de palavras. Palavras sutis, palavras diretas. Mas nós estamos vivendo uma grande guerra. E essa guerra é entre você e o seu adversário. E a Bíblia diz que a igreja tem alguns adversários. Um deles é a carne, o outro é o mundo, e um outro ainda, o terceiro é o diabo. Nós lutamos contra esses inimigos, carne, mundo e diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A carne é seu inimigo interior, aquilo que está com você. Você luta dia e noite. E às vezes você está assim, você fala assim, meu Deus, de onde veio esse pensamento? De onde veio essa intenção? Muitas vezes, nos dias de hoje, mais ainda, nós temos a sensação que a nossa mente, às vezes, é nossa inimiga. Sim ou não, irmãos? Às vezes você se depara e fala, meu Deus, que pensamento é esse? Que negócio é esse? Que sentimento é esse? E há no reino espiritual e na alma, que é um meio espiritual também, é uma luta. Satanás, quem está entendendo, diga aleluia. Satanás não consegue ver o que você pensa, mas ele faz a leitura. Por exemplo, hoje se você acessa o Facebook, o Instagram, a internet, esses aplicativos, estas plataformas, elas fazem uma leitura sobre você minuciosa. Ela passa a saber o que você gosta, quais são os seus desejos, tudo sobre você. Ela passa a te conhecer só pela sua navegação na internet. Ela passa a conhecer você mais do que você mesmo. E é só você procurar algumas palestras sobre isso no próprio YouTube. E você vai ver como que funciona. Ele faz uma leitura sobre você, completa, fala da sua personalidade, fala do seu jeito, fala do seu sentimento, fala tudo. Meu Deus, que coisa tremenda. E eles usam isso para fins escusos, muitas vezes, para mecanismos de controle e uma série de outras coisas. Agora você pense bem. Se a internet já consegue fazer isso, onde o homem tem uma mente limitada, imagine o amigo, seu inimigo, o inimigo de nossas almas, Satanás. Ele não lê seu pensamento, mas ele lê você e eu. Ele nos lê pela forma de andar, pelo que estamos pensando, e às vezes ele joga uma seta, uma flecha, e você pensa assim, de onde veio esse pensamento? E você acha às vezes que é seu pensamento, mas às vezes é uma seta. Você sabe que a palavra diabo, diga diabo, não é o que ele faz. Diabo não é o que ele é, mas é o que ele faz. A palavra diabo significa aquele que lança flechas. Dia fala de lançar, de jogar. E bolos fala de balística, de bala, de revólver, fala de lançar. Então, quando a Bíblia fala o diabo, vosso adversário, ela está dizendo o diabo, aquele que lança flechas, que atira em você, que joga balas em você e fica atirando até te atingir. Diabo. A Bíblia fala que em Efésios capítulo 6, que o diabo, vosso adversário, arma ciladas. Ciladas repetindo, vale a pena repetir isso, é metodeia, é método. Então a cilada do diabo é estudada, planejada. Ele te estuda, ele te planeja, ele te mira, ele espera o momento certo, ele tem paciência para atacar, ele vai te minando devagarinho. E nós vivemos esse tempo onde ele vai minando as nossas emoções, a nosso coração, a nossa mente, e ele joga um pensamento de enfermidade, ele joga um pensamento de medo, ele joga uma seta de carnalidade, ele usa a pombagira, ele usa os espíritos que trabalham no reino das trevas, de forma que há uma linguagem, uma guerra de linguagem, sutil, suja, camuflada.
E se nós não estivermos ligados com o Espírito Santo, nós somos reféns, ficamos reféns, vulneráveis. A Bíblia diz que os filhos das trevas não fazem o que eles querem, porque há um príncipe que os domina, e é um domínio, irmãos, é pior esse domínio, porque esse domínio é um domínio que a pessoa que é dominada não sabe que está sendo dominada. Durante muitos anos, por exemplo, hoje você descobriu, mas, por exemplo, você não sabia do que acontecia nos bastidores das empresas, nas instituições, você não sabia. E hoje você fala assim, meu Deus, essa Rede Globo, por exemplo, eu não sabia que ela era tão poderosa, que ela ganhava tanto dinheiro, que vinha dinheiro de todos os lados, os times de futebol, não sei mais de quê. Meu Deus, você não sabia, foi revelado. Mas durante anos, nós ficamos reféns disso, reféns sem saber. O diabo age assim, ele te escraviza a população, e aí a pessoa diz assim, não, eu sou livre. Você já viu pessoa que fuma? Ele diz assim, muita gente que fuma, fala, não, eu paro quando eu quiser. Já tem 20 anos que ele para quando quiser, ele sabe que faz mal, prejudica ele acorda de madrugada, ele sai da cama limpa, do travesseiro cheiroso, da cama cheirosa, do lado da esposa, sai lá fora, fuma um cigarro, volta para casa, ele vive naquela escravidão, naquele engano. Uma guerra travada. E a Bíblia diz que nós temos armas para vencer. E essas armas requerem de nós atitude. Nós vivemos uma época de atitude. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos conhecer a nossa identidade. Quem pode dizer amém? Você precisa saber quem você é. Você precisa conhecer o seu arsenal. Você precisa saber o que está à sua disposição para nós vivermos triunfantes, porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja militante, mas a Bíblia diz que ela também é triunfante sobre todas as coisas. Somos mais que vencedores. Nós precisamos dessa revelação. E aí eu gosto do texto de Davi. E eu quero começar aqui porque tem armas que você nem sabe o que significa. Você fala sem conhecimento de causa. Você fala sem autoridade. Você fala porque você ouviu, alguém te falou. Mas você não fala por revelação. Armas poderosas em Deus. Mas Davi era diferente. Davi era um cara que sabia quem era o Deus dele, sabia o que Deus deu para ele, sabia onde ia chegar, o que queria ser, o que queria fazer. E eu gosto desse personagem. E aqui no capítulo 17... ele começa a se manifestar, e ele luta nessa guerra de palavras, literalmente palavras faladas, e as palavras que vinham do gigante Golias, era para intimidar, era para te amedrontar. Quantas pessoas nessa pandemia estão completamente acuadas? Quantas pessoas nessa pandemia esfriaram 100%, 90%, 80% na sua fé? Estão piores do que quando começou. E eu fiquei pensando, diante de tanta guerra, meu Deus, nesse primeiro momento, muitos vão se levantar no espírito, mas muitos caíram, desanimaram. Eu sei que Deus está levantando outros, mas nos entristece aqueles que se esfriaram, porque não resistiram à guerra, sucumbiram. Quando Satanás joga uma enfermidade, quando Satanás dá um prejuízo, quando Satanás atira uma flecha, a intenção dele não é tocar no seu bem material, a intenção dele não é nem na sua saúde física. O que ele quer alcançar é o seu espírito. O que ele quer alcançar é a sua vida espiritual, porque é aí que é o tesouro, é aí que ele quer alcançar, ele quer te esfriar no seu relacionamento para com Deus. E essas palavras vêm, e as pessoas estão amedrontadas, elas estão intimidadas na sua maneira de viver. E aqui Davi diz aqui, quando o gigante tentou fazer com ele o que estava fazendo com milhares de pessoas ao mesmo tempo, durante 40 dias, quando tentou fazer com Davi, Davi não se calou, e Davi, ei, você fala daí, e eu falo daqui, e você nunca terá, olha Davi falando, a última palavra, diga aleluia, diga Satanás, você nunca terá
a última palavra sobre a minha vida, a partir de hoje. Aleluia! Diga glória a Deus. Diz a Bíblia aqui no capítulo 17, versículo de número 41, diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando Golias, o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo de boa aparência. 43, 1 Samuel. Vocês estão em segunda? Volte para o primeiro, por favor. Vocês estão muito adiantados. É 1 Samuel 17. Aleluia. 1 Samuel 17. Eu vou continuar aqui no versículo 43, diz assim: disse o filisteu a Davi: sou algum cão, filisteu falando, para vires a mim com pau, porque Davi estava com um cajado, um pedaço de porrete na mão, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 44, disse mais o filisteu, ele não para de falar, ele fica falando, ele diz: você é fraco, você vai morrer, você vai pegar doença, você não vai passar dessa pandemia, agora no final vai acontecer algo ruim, o telefone vai tocar, e vai ser uma notícia ruim, e tal, você vai ficar sem emprego, vai ter uma crise mundial, vai ter e tal, esqueça seu Deus, ele não pode cuidar de você, você está espiritualizando o que é comum, e ele vai falando, e toda palavra que sai da boca do inimigo é para te abater. É igual o telefonema que você recebe sábado meio-dia, domingo pela manhã, dessas operadoras, seja de telefone, seja de banco. Eles dizem: você foi sorteado, eu tenho algo bom para você. Mentira. Ele quer te vender e ele quer ter lucro e tomar o que é seu. Raramente é de verdade uma coisa boa para você. Eu tenho um plano da Unimed, o mesmo plano tem 24 anos. Teve uma vez que nós precisamos de entrar com um advogado, um plano de 24 anos, uma vez eles entraram em contato dizendo: nós temos que mudar o seu plano, porque agora houve uma mudança. E na verdade o que eles queriam? Porque o plano não era mais interessante, e eles não ganhariam o suficiente com aquele plano, e não queriam honrar, então queria jogar eu para uma nova categoria, assinar só um documento, e falaram que teria benefícios, e um advogado entrou e falou: não faça isso. Muitos fizeram. Assim acontece com a sua empresa de telefone, te liga para você, você tem uma promoção, mas no fundo, na maioria, é para ti, não tem consideração para com você. Eles querem te escravizar e te dominar. Palavras, estratégias. E aqui a Bíblia diz que, olha isso aqui, que durante 2 vezes o filisteu vinha e lançava essas palavras sobre todo Israel. Quando ele foi fazer com Davi, ele não parava de falar. Irmãos, tem pessoas apavoradas, tem pessoas oprimidas, muita gente. Eu estava conversando essa semana, eu e Glaucia fizemos uma visita a umas pessoas, e tinha uma médica, e ela começou a falar o ponto de vista dela, de alguns remédios, e eu não estou aqui para defender remédio, defender nada, eu não sou médico, mas ela começou a criticar, e a linguagem dela não era nada empírica, era só técnica, e aí eu comecei a falar de algo empírico mesmo, algo de experiências de médicos, e ela tinha argumentos contrários, mas eu dizia: olha, esse fulano é um baita de um especialista mundial, olha o que ele disse e tal, e dado momento eu vi que ela tinha uma posição, e eu também tinha outra, e eu disse assim: fulana, pode até não dar certo, mas não tem feito mal, mas uma coisa tem feito, tem trazido esperança para quem faz. Eu falei: está trazendo esperança, está desadoentando, tem essa palavra? Está desadoentando, está melhorando a vida de algumas pessoas, porque nós estamos vivendo, eu sou pastor, eu tenho cuidado de gente, eu estou vendo o que está acontecendo com a alma, com as emoções das pessoas, nesse tempo.
A maldade do gênero humano, a maldade das pessoas está chegando ao ápice inimaginável. Pessoas completamente, um dia eu estava orando por alguém e disse, meu Deus! Deus falou comigo, calma, ele está cego pelo príncipe das trevas, ele não sabe o que faz. Queridos, quando esse gigante tenta fazer isso com Davi, Davi retruca na mesma altura. Olha o versículo 43, disse o filisteu a Davi, eu sou um cão para você vir a mim com pau, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ele amaldiçoou, ele diz, você é uma praga, você é uma peste, você é um demônio, você é um derrotado, você é um menino, você não é nada, você é um zero esquerda, você não tem ninguém, você não tem aonde cair morto. Ele amaldiçoou com toda a sorte e maldição. E é exatamente o que a gente ouve hoje. Você vai ficar desempregado. Mas Davi sabia como brigar a guerra de palavras. Olha o versículo de número 45. 45. Disse, porém, Davi, porém, disse ao filisteu. Davi não ficou calado. Quantos aqui possuem a espada do Espírito? Deixa eu ver. A espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Mas não adianta levantar a Bíblia. Se você levantar a Bíblia, ela está na bainha. A palavra do Espírito está na boca, na língua. A Bíblia é Bíblia. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Antes da Bíblia ser escrita, ela foi falada. E ela foi escrita para ser falada. Não para carregá-la simplesmente na mão. Não funciona. É para falar. A espada do Espírito precisa estar na sua boca. A Bíblia é a espada do Espírito. Vamos repetir? A Bíblia é a espada de Deus. A Bíblia fala que Davi levanta a sua espada. Disse, porém, Davi ao filisteu. Ele não se cala, ele não permite que ele fale. Ele diz assim, tu vens a mim com espada e com lança, escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E Davi também não para. O problema é que a gente se oprime, ou fica oprimido, e para de profetizar, de falar aquilo que a Bíblia diz. Mas Davi não para. Olha o versículo 46. Davi continuou falando com o gigante, hoje mesmo. Que dia? Hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Diga assim, hoje mesmo. Deus vai trazer uma solução para o meu problema. Diga, hoje mesmo. Deus vai trazer uma solução para o meu problema. Pela terceira vez, diga, hoje mesmo. Deus vai trazer uma solução para a minha vida. Aleluia. Ele disse assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça, eu vou cortar a sua cabeça, Golias, e vou dar ao seu cadáver no raial dos filisteus, as aves dos céus, as bestas feras da terra, eu vou dar você para os animais, e toda a terra, todo mundo saberá que é um Deus na minha vida, que é um Deus em Israel. Ele chama a responsabilidade para Deus, mas ele devolve a glória para Deus. Está entendendo? Ele não se cala nessa guerra de palavras. Se você não falar com a sua alma, ela vai te dominar. É necessário dar uma de doido, se assim você quiser, chegar na frente do espelho e pregar para você mesmo, ministrar para você mesmo, conversar com você mesmo, profetizar para você mesmo. Às vezes eu ando aqui profetizando. Às vezes eu vou nas cadeiras amontoadas e profetizo sobre elas. Essa semana eu chamei a equipe aqui que estava aqui, vem cá, vamos orar aqui agora. Vamos orar aqui agora. Isso que afeta vocês também, vamos todos orar e tal. Então há necessidade de sermos Davis desse tempo. Homens que têm a palavra na boca, na língua. Que não vive pelo que sente, nem pelo que vê, mas pelo que está escrito na santa e bendita palavra de Deus. Pessoas que creem nas Escrituras. Irmãos, há 3 coisas impossíveis na Bíblia.
3 coisas impossíveis na Bíblia. Primeiro, é impossível ao homem herdar o céu, alcançar a Deus, sem santificação. Sem santificação, Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor. Segunda coisa, diz assim, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. É impossível o homem ser perdoado, se ele não for a Deus por Jesus. Terceiro lugar, Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, você conhece, diz sem fé, o quê? É impossível agradar a Deus. Nós temos que ser pessoas como Davi, cheias de fé. Davi olhou e falou assim, eu vou matar você, vou jogar seu corpo aí, vou cortar sua cabeça, e hoje mesmo todo mundo saberá que é um Deus na minha vida, que traz solução para os meus problemas, que se preocupa comigo, que resolve a minha vida, que entra com provisão na minha vida. E Davi não para, olha bem, olha o 47. Às vezes eu fico pensando assim, que é igual quando o casal briga, que um dos cônjuges fica falando e não para aquele trem. Ou a mãe da gente. Quando a mãe briga com a gente, fica falando, e ela vai atrás, vai falando, você fala, meu Deus, eu vou ficar doido. Senhor, faz ela calar a boca, pelo amor de Deus, eu não posso mandar ela calar a boca, mas o Senhor pode. Ou aquele homem, isso nunca aconteceu com você nem comigo, né? Mas eu já ouvi falar que isso acontece. Davi, meu Deus, Davi era ousado na hora certa. Aí no 47 ele não para, ele fala assim, saberá não só toda a terra, mas essa multidão de soldados aqui, saberá que o Senhor salva, e o Senhor não precisa de espada, o Senhor não precisa de lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Olha a ousadia desse rapaz, nessa guerra de palavras. O gigante estava ali todo dia, 40 dias, de manhã e de tarde, 2 vezes ao dia, humilhando o povo, dizendo, não tem homem aí não, pada de covarde. Vocês leem sobre os pais da fé, mas vocês não manifestam a fé de vocês. Como é que é esse negócio? E aquelas palavras foram achatando, e o povo ficou desse tamanhozinho. Os maiores guerreiros de Israel não tinham coragem nem de olhar nos olhos de Golias, ficavam de cabeça baixa. Assim, 2 vezes à tarde, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Mas Davi chega, enfrenta e diz, aleluia. Tem hora, irmão, que é tudo ou nada. A convicção que Deus era com ele. Guerra que nós estamos vivendo invisível, guerra de palavras, tantas palavras. Diz a Bíblia que sucedeu que dispondo o filisteu, Davi, tão enfesado, tão enfurecido, tão nervoso, porque Davi, na verdade, falou. Pega isso aqui. Vê se você vai pegar. Se pegar, dá um glória a Deus. Davi falou o que ia acontecer. Davi profetizou o que ia acontecer. Será que eu estou sendo ousado demais? Te estimulando muito ousado? Será que a sua religiosidade te impede de profetizar o dia de amanhã? Você dizer assim, o Senhor Deus é o meu futuro. O Senhor Deus é a minha herança. Davi falou isso um dia. Ele diz, a minha herança não estão nos tesouros do palácio. O céu é o Senhor. O salmo para os montes, de onde me virá o socorro? Você acha que os altos das montanhas, onde se presta culto pagão? Não, ele disse. Dos templos, não. Ele diz assim, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Diga comigo, pode a minha mãe me abandonar, todavia, jamais o meu Deus me abandonará. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, é promessa dele. Sempre vai haver uma desculpa. Sempre vai haver uma desculpa para uma ação de Deus. Eu tenho encontrado milhares de pessoas dizendo para mim, o ano passado foi o ano sobrenatural da minha vida. Outros têm dito, olha aí, é verdade. Outros têm dito, foi o ano que eu mais prosperei. E foi o ano de maior anúncio de caos sobre o Brasil.
Irmãos, o Brasil é um povo que anda de joelhos e clama a Deus. Tem muita desgraça, muita miséria. Você que está aqui, você acredita em Deus? Você pode até não estar vivendo o que Deus quer que você viva, mas você ama a Deus, eu sei do que estou falando. Senão aqui nem você não estaria aqui. Você poderia estar nos motéis, nos bares, nas praias, em qualquer outro lugar. Mas você veio aqui, não é, eu acredito, não é mera religiosidade. No fundo, você tem uma sede de Deus. Você quer amar a Deus, você quer viver a Deus. Eu quero profetizar que a partir de hoje Deus muda a sua história. Davi profetizou o que ia acontecer antes de acontecer. E eu tenho dito isso. Eu tenho dito, esse ano será o melhor ano da nossa história. Houve luta no ano de 2020? Houve provas que eu não vi ninguém na região passamos, mas foi um ano que Deus nos coroou. Eu estou para comprar um troféu grande, bem grande, e colocar aqui, e quando alguém perguntar, eu vou dizer, esse troféu simboliza não uma pandemia, mas um incêndio devastador que passamos e vencemos. É para a glória de Deus o que Deus fez nesse lugar. Nós não podemos esquecer os milagres de Deus. Quando Israel estava numa situação dificílima, era tanto choro, tanta coisa ruim, só notícia ruim, já não tinha mais culto, já não tinha mais igreja, já não tinha pastores, sacerdotes, não tinha louvor, não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha só escravidão, sofrimento, naquela questão toda, situação toda. O profeta para pelo Espírito de Deus e diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que esse troféu, pastor? É como se você pegasse uma foto das suas melhores férias, fizesse um mural e colocasse lá, de vez em quando você para e você viaja naquilo e fala, oh, que glória! E você diz assim, eu tenho fé em Deus, que eu vou reexperimentar novamente isso. Eu tenho fé em Deus que vai ser melhor ainda do que era. Essa é a fé de Davi, irmãos. Esse é o tipo de homem que Deus quer ver nesses dias, que sabe quem é, sabe o que pode e sabe quem é o Deus que serve. E aí Davi falou o que ia acontecer, e diz a Bíblia que o filisteu ficou vermelho, porque ele nunca viu tamanha petulância na linguagem dele, mas na nossa é tamanha fé e ousadia no espírito. Porque quem não te conhece pode até te julgar, dizer que tu és besta, soberbo, presunçoso, orgulhoso, metido e coisas do gênero. Mas Deus que sabe tudo, olha seu coração e fala assim, isso não é nada disso. Isso aí é um homem, uma mulher cheia do meu espírito. Isso aí eu dou o nome de ousadia, de autoridade, e ele faz em meu nome, da minha parte, aleluia. Davi olhou para ele, falou o que ia acontecer. O filisteu diz assim que ele saiu correndo, dispondo-se, olha o 48. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro do filisteu. O gigante saiu andando, passos largos, nervoso, tipo assim, eu vou pegar você agora, eu vou comer você, eu vou morder você, eu vou rasgar você. E Davi não se intimidou, diz a Bíblia que ao mesmo tempo, Davi saiu correndo nesta guerra, ele saiu andando, Davi saiu correndo em direção a ele, com uma palavra na sua boca, na ousadia do Espírito. Você não pode deixar Satanás ter a última palavra na sua casa, na sua vida. Você não pode se intimidar quando alguém dizer que seu filho vai se debandar para o mundo das drogas, do homossexualismo, da bebida, que seu casamento vai acabar. Irmãos, eu tenho dito às mulheres, a oração de uma mãe freia a ação do diabo, aleluia. Breca ele, para o inimigo. Davi correu na direção dele. Olha o 49, meteu a mão no seu alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou, a pedra entrou na testa dele. Entrou, naquilo que entrou na testa, ele caiu com o rosto em terra. Olha o 50, assim, foi uma arma inesperada. Diga arma, essa é profético.
Deus me deu isso aqui agora, diga para a minha igreja, eu estou entregando para ela uma arma inesperada. Até o inimigo é uma arma inesperada. Às vezes vai ser só um louvor, um cântico, um versículo que brota no seu espírito, você não sabe porquê, mas você põe para fora pela sua boca. Aleluia. Às vezes vai ser um clamor. Olha, foi uma arma inesperada. Aí a Bíblia diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com uma funda e uma pedra, nada, o feriu, matou. E aí sabe o que Davi fez? Davi correu lá ainda, porque na verdade ele não morreu. Ele morreu, mas talvez um coma, por causa daquela pedrada naquela testa imensa, aquele gigante de 3 metros, com aquela armadura exponencial. Mas naquele ponto vulnerável ele tomou uma pedrada. Ele caiu, Davi foi lá, pegou a espada do filisteu, pisou nele e cortou a cabeça dele com a própria arma do inimigo. Davi não se calou, você não pode se calar. Você não pode, eu ouvi uma história uma vez, de um rapaz que, eu já contei isso aqui. Esse rapaz, ele é de família rica, interior de Minas Gerais, planta café, criava gado na época. E esse rapaz se envolveu com droga. E muitas vezes a família levou ele para a clínica de recuperação, mas nunca teve jeito. Naquela época não tinha crack, era maconha, cocaína, essas misérias. E ele se envolveu com aquilo, perdeu tudo, a família desistiu. Ele perdeu os dentes da boca, perdeu tudo, ficou magro, esquizofrênico e ficou abandonado para lá. Um dia ele entrou numa clínica de recuperação lá, e essas clínicas de recuperação de doido, existia na minha época, eu me lembro disso, clínicas de recuperação que eu conhecia como pastor, que orava de manhã, de tarde e de noite. O cara chegava lá, porque não tinha muito essa sabedoria de psiquiatra, era pouco. Tinha Adalto Botelho. Mas nessas clínicas, o cara ia para lá, ficava na abstinência, mas dava a Bíblia. Eu sei que esse rapaz se converteu. Ele se converteu. Ele aceitou Jesus, mas ninguém acreditava na conversão dele. Tem alguém aqui que se converteu, que quando você se converteu, muita gente não acreditou na sua conversão? Só eu, será? Tem uns aí que era terrível também, né? Eu me lembro que uma vez eu vinha andando na minha rua, e eu não queria falar com ninguém que eu tinha convertido, porque os meus amigos falavam assim: mas você sumiu, onde você está? Eu falei: estou por aí, não falava não. Minha mãe perguntava: onde você vai? Ela estava desconfiada. Eu falei: eu vou dar uma saída aí. E eu saía, tinha uma bicicleta, e eu botava a Bíblia aqui assim. Eu estava visitando uma igreja aqui na região, eu estava doido para comprar uma Bíblia para mim, uma Bíblia grande, eu queria uma Bíblia grande. Eu falei: eu quero uma Bíblia grande, para me ler a palavra de Deus. Mas eu não falava para ninguém. Aí um dia, eu fui na loja, na livraria, e comprei a Bíblia. E falei: agora como é que eu vou fazer? Eu enrolava ela no jornal, botava dentro da sacola, e saía de casa, e ia para a igreja, e voltava. E um dia eu falei assim: eu não posso ter vergonha do Evangelho. Isso é eu, Espírito Santo. Ninguém falou nada comigo não, tá, irmão? É igual quando o cara chega aqui, eu tenho que fazer isso, cortar o cabelo, eu tenho que fazer isso. Eu falei: irmão, o Espírito Santo vai falar com você, fica tranquilo. Aqui ninguém fica do mesmo jeito que entrou. E se insistir em ficar, Deus tira. Porque o Espírito Santo transforma. Aí, irmãos, eu vinha eu me lembro perfeitamente, eu morava onde eu moro até hoje. Hoje eu moro de aluguel lá, mas eu vinha na rua assim, ó, e eu peguei a rua de frente, eu moro assim, de frente para a rua assim, tem uma rua que passa e outra assim. Eu vim de lá. Eu estou dando uns passos, eu vim a pé, com a Bíblia na mão. Naquele dia não tinha papel para enrolar ela, sacola, não tinha nada. Eu vinha com a Bíblia na mão. Quando eu vi, tinha assim aquelas vizinhas abençoadas, umas 4. Aquelas que ficam na frente da casa, sabe qual? Você não tem isso não, né? Tem umas que gostam de ficar na frente da casa delas, conversando, né? De tarde, de manhã, pescoçando assim, ó, no muro. Não tem nada não. Quando tem, eu falo: não, chega aí. E eu vim, tinha aquelas 4 vizinhas. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Peguei a Bíblia e fiz assim. E eu fui passando, ela estava assim. Eu fui passando, falei: ei, fulano, bom dia, bom dia. Mas não dei 3 passos, pastor. Eu ouvi: aquilo é Bíblia? Aí eu falei: não tem mais jeito não, o caldo entornou e tal. A gente precisa se assumir e ter responsabilidade.
e profetizar sobre as situações difíceis, profetizar sobre a nossa vida. Nessa guerra de palavras você não pode se calar. E para terminar, eu quero te dar uma arma poderosa, nessa guerra de palavras, que muitas pessoas falam, mas não sabem o que significa. A Bíblia fala assim, de tudo que se deve guardar, guarde o quê? O seu coração. Provérbios, está em Provérbios, vê se eu acho, Provérbios 4, 23, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Você não vai ter autoridade, ousadia, se você não estiver cheio de Deus, para repreender as situações e viver o sobrenatural, andar sobre as águas, viver o milagre, direto. Diga, eu vou viver milagres, direto. Aleluia, aleluia. Irmãos, Davi foi esse homem ousado, ele não se silenciava, ele não se calava. Ele colocava versículos no espelho, na geladeira, ele carregava um papelzinho com a palavra, ele levava a Bíblia, ele lia a palavra de Deus, ele pegava o Uber, sentava lá atrás, abria a Bíblia e lia um pedacinho, ele estava sempre se alimentando, se enchendo de Deus. E uma arma poderosa para encerrar, se chama o sangue de Jesus. Diga, o sangue de Jesus. Eu vou te explicar algumas coisas. Sangue você já sabe que é algo tremendo. Se o sangue não correr em todo o seu corpo, aonde o sangue não vai, o que acontece? Morre, necrosa e morre. O sangue, ele te alimenta, ele leva os nutrientes, ele dá força a você. É o sangue que leva as vitaminas para todos os órgãos do seu corpo. Quando você fica doente, você chega no médico, doutor, estou isso. A primeira coisa que ele pede é o quê? Exame de sangue. Pelo seu exame de sangue, o que ele faz? Ele vê tudo. Existem especialistas que o cara é tão fera, só com sangue, ele fala assim, de tal hora a tal hora, você te dá um cansaço físico, você sempre está cansado, quer dormir. Ele fala, como é que você sabe? Está aqui no exame de sangue. O exame de sangue dá toda a vida ali. O sangue, ele não somente leva nutrientes, como te alimenta, mas ele também recicla o seu corpo. O que ele faz? Ele tira o que não presta, leva para o fígado, para o rins, passa por ali e joga para fora. Não é assim o sangue? Ele tira o que não presta, ele traz oxigênio e leva embora o CO2. É CO2? É? Ele leva os gases, senão você morre. O sangue é vital. E a gente sabe que isso é assim no corpo humano. Mas a gente não sabe o que significa o sangue de Jesus na boca de um crente. Tem muita gente que não sabe. Quando o homem peca, lá no Éden, ele faz roupas de figueira. Deus diz, essas não prestam. Eu vou fazer roupa boa. O que ele faz? Faz um sacrifício a derramamento de sangue. E ele faz roupa a partir de um derramamento de sangue. Toda vez que o homem pecava no Antigo Testamento, ele tinha que pedir perdão. O que ele fazia para pedir perdão? Sacrifício, tinha que derramar sangue. Quando o homem queria adorar, o que ele fazia todas as vezes? Derramamento de sangue. A maioria das vezes, às vezes era farinha, às vezes era libação, era água, mas a maioria das vezes tinha que ter derramamento de sangue, era o instrumento de adoração, era o instrumento de pedir perdão a Deus. De forma que Deus Todo-Poderoso estabeleceu isso como objeto de culto, como bênção na vida da igreja e das pessoas. O derramamento de sangue, o sacrifício. Foi assim todo o Velho Testamento. Quando chega em Mateus capítulo 27, a Bíblia diz que quando Jesus derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, e você sabe que Jesus tinha sangue puro, ele não tinha o sangue, o DNA de José, não tinha, nem de Maria, ele tinha o DNA de Deus, o sangue dele era puro. Foi o Espírito Santo que fecundou Maria. Jesus era 100% homem, passou tudo nessa terra como homem, mas Jesus tinha duas naturezas, ele também era 100% divino. Mas esse é mistério. Mas na hora de enfrentar as lutas, ele sempre enfrentou como homem. Sangue puro. Quando aquele sangue puro, você lembra quando Caim matou Abel?
Você acha que as pessoas que foram assassinadas de Covid-19, assassinadas, porque quando se nega um tratamento, quando se bula por interesses próprios, isso é assassinato do mesmo jeito. Quando se rouba a saúde pública, isso tudo é assassinato. Você acha que o sangue desses inocentes não clama diante de Deus agora mesmo? A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, Deus desceu e falou assim: Caim, cadê Abel? Sei lá, eu sou vigia do meu irmão, babado do meu irmão. E Deus conversa com ele, e Deus diz assim: Caim, o sangue de Abel, que foi derramado no chão, na terra, está clamando diante do meu trono. Agora imagine os irmãos, o sangue de Jesus que foi vertido no Calvário, quando aquele sangue, Jesus deu o último brado. Sabe que hora que Jesus morreu? Jesus começou a sofrer no dia anterior, 9 horas da manhã, penduraram ele na cruz do Calvário, 9 horas, meio-dia o sofrimento dobrou, o céu se escureceu, e 3 horas da tarde ele deu o último suspiro de vida, e morreu. Ele disse: tetelestai, está feito o que eu tinha que fazer. O sangue que desceu naquela cruz, o sangue que manchou Jerusalém, quando ele morre, aquele sangue puro, diz a Bíblia, que a terra treme, as montanhas se soltam, mortos ressuscitam, e ele diz assim que o véu, Mateus 27, o véu do templo se rasgou de alto. O véu do templo, o que dividia o santo lugar do santo dos santos, é como se aqui tivesse um véu. Diz um historiador que precisou de 100 sacerdotes, 100, para pendurar aquela cortina. Era uma cortina de quase um palmo de espessura. Você pega facilmente uma folha e rasga. Agora rasgue um caderno todo, quero ver, fino que seja. Pega um caderno. Agora imagine tecidos de um palmo mais ou menos, ou menos um pouco de espessura. Diz a Bíblia que ele rasgou de... Mateus, quando Mateus vai narrar isso, anos depois, em Mateus 27, quando Mateus vai falar desse acontecimento, ele diz assim: e eis... Versículo 51, ele diz assim, quando ele está falando da morte de Jesus: na hora sexta, na hora nona, houve trevas sobre a terra, por volta da hora nona, clamou Jesus e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns que ali estavam e tal. Quando chega no 51, diz assim, Mateus diz assim: e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e ele vai falando. Quando ele fala assim, eis, ele usa a palavra idou. Essa palavra é carregada, eu já te falei isso, já te ensinei isso. É uma palavra carregada de emoção e sentimentos. É uma palavra, não é simplesmente eis. E eis é o quê? E eis é que eu quero continuar falando na nossa língua portuguesa. E eis que eu vou continuar minha viagem, eu já estou terminando o sermão. E eis, não, aqui não, essa palavra é mal traduzida. E eis tem sentimento e emoção. É como se Mateus estivesse narrando aquele fato, quando Jesus derrama o sangue. Ele fala assim, quando Jesus derramou o sangue, quando Jesus morreu, o sangue do santo foi derramado nessa terra, aconteceu coisas tremendas. Ele diz assim, ele fala, e eis, é como se ele dissesse, uau, você precisa entender o que aconteceu, foi grandioso. Ele diz, aquela cortina larga, de mais de 1 metro, rasgou-se sozinha, de cima para baixo. Nesse momento, irmãos, preste atenção agora, dobre sua atenção. Nesse momento, era Deus dizendo assim: ninguém podia vir na minha presença, mas a partir de agora, a barreira que existia foi quebrada, e pelo sangue de Jesus, você pode entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, nesta hora. O sangue de Jesus proporcionou isso. Irmãos, preste atenção, se partiu. Entendeu? Se partiu. Quando você clama, irmãos, preste atenção, quando Jesus subiu, ele diz assim, quando você for expulsar um demônio, você usa o meu nome. No nome de Jesus, essa é a autoridade.
Porque eu não vou pedir, eu vou chegar como Davi. Falar, rapaz, eu sou embaixador de Jesus, eu estou revestido com o Espírito Santo, e eu quero dizer para você, eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando, em nome do meu rei, eu sou embaixador. O embaixador não é dono do país, ele representa o país, ele está revestido de autoridade. Em nome de Jesus, sai demônio, sai enfermidade, mas eu quero te dizer, você usa o nome de Jesus com autoridade, mas quando você clama, o sangue de Jesus tem poder, você está evocando toda a obra do Calvário. Escute, irmãos, quando você clama o sangue de Jesus sobre seu passado, sobre seu filho, sobre a sua vida, sobre seu corpo, é como se fosse uma bomba atômica que em segundos vai destruir as fortalezas do diabo. O sangue de Jesus foi dado à igreja, é algo poderoso. Quando você clama o sangue de Jesus, você está dizendo assim, eu creio em tudo que Jesus fez, no seu nascimento, na sua vida, nos seus milagres, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu, eu creio. Apocalipse 1,5 diz assim que o sangue de Jesus lava nossos pecados. O sangue de Jesus é fundamental. Você precisa clamar o sangue de Jesus mais sobre a sua vida. Porque você peca e vai pecar. Mas você vai se lembrar do sangue do Cordeiro puro. Apocalipse 1,5. Apocalipse 5,9 diz assim, com teu sangue comprastes para Deus. Você foi comprado pelo preço de sangue. Ele deu a vida dele por você. Ele é seu resgatador nosso. Apocalipse 7,14 diz assim que ele branqueou as nossas roupas pelo seu sangue. Apocalipse 12,11 diz assim, eles o venceram. Venceu quem? O dragão, a serpente, por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quando você fala, o normal de expulsar um demônio é dizer, sai em nome de Jesus. Mas às vezes o cliente é simples, ele fala, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Vai embora! Funciona. Porque Satanás não resiste àquele sangue, o próprio Deus. Irmãos, Deus não pode nem olhar para nós pela sua santidade. Ele olha e te aceita, porque quando Ele olha para você e para mim, Ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Quando Ele olha, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o sacrifício de Jesus. Era um objeto de... Você faz um clamor de sangue lá na sua casa. A opressão é dissipada, você fala, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus está nessa casa, o sangue de Jesus guarda meu filho que está lá, o sangue de Jesus, Satanás, nós somos blindados pelo sangue de Jesus. E o Espírito vai, você precisa entender o que significa um clamor, o sangue de Jesus garante o seu futuro, é aliança, você está evocando aliança, você está evocando o pacto que Deus fez com os homens. É como se você comprasse um terreno e ganhasse uma escritura. É um documento que garante a posse, a propriedade daquele imóvel. Eita, o céu. Você não vai para lá se é perdoado de forma que faça clamor. Ore. Bendiga a Deus. Seja como Davi. Ou você fala, Senhor, misericórdia de mim. Irmão, não é que você é bom, Deus não te aceitou porque você é bom, não. Nem porque você tem nada, não. Deus te aceitou porque... Pai, quem é pai? Quem é pai? Eu vou repetir o que eu já... Na paternidade, o amor de Deus. Você olha para o filho e fala, como eu amo esse menino, essa menina. Não é assim? Não quero nada em troca. É um amor puro, sem interesse. É um amor que se começa a entender mais. Porque a vida cristã tem níveis. Teve uma vez que alguém perguntou assim, por que essa mulher está fazendo isso, essa pessoa está fazendo isso? Porque ela ama mais. Ué, mas por que ela ama mais? Porque ela tem consciência nada mais. Ou seja, uma vez eu perguntei a um pastor amigo, essa passagem nós conversamos, quando uma pessoa tem consciência do que ela era, do que Jesus fez na vida dela,
ela fica mais... Às vezes você vê uma pessoa intensa para com Deus, você não tem noção do que ela já passou, e a compreensão que ela tem da obra de Jesus na vida dela. Está entendendo? Tem gente que acha que é alguma coisa. Tem gente que fala igual aquele Tom Cavalcante: eu podia estar matando, roubando, mas eu não faço nada disso. Tem gente que acha que não faz mal a ninguém, que não sei o quê. Mas eu quero te dizer que nós já nascemos pecador, nós já nascemos com natureza ruim. E para entrar no céu nós temos que passar pelo sangue de Jesus. Você precisa aceitar a Jesus. O sangue de Jesus é uma arma para nós. O sangue de Jesus é proteção para nós. O sangue de Jesus, irmãos, te renova de autoridade. Você está sem autoridade. Às vezes você está sem autoridade e fala assim, tinha um obreiro meu aqui que fala, não pastor, eu não posso orar para esse homem. Eu falei, mas por que você não pode? Às vezes a pessoa está em pecado, aí ela perde a autoridade. Mas quando você clama o sangue de Jesus, você é purificado, a autoridade volta. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, eu preciso ser ousado como Davi. Essa é apenas uma arma, você tem a palavra de Deus. Diga assim, eu clamo o sangue de Jesus sobre minha mente, sobre meus erros, sobre meu passado, sobre minha família, sobre minhas finanças, sobre meus músculos, sobre todo o meu corpo. Diga, pelo sangue de Jesus, eu estou livre da maldição da lei. Diga, pelo sangue de Jesus, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Não tenho mais que andar doente, pobre, fracassado. Não tenho mais que estar oprimido. Todo o recurso que eu preciso já foi liberado por causa do pacto no sangue de Jesus. Satanás não suporta ouvir você, o pessoal do louvor. Satanás não suporta ouvir você dizer o sangue de Jesus tem poder. Não suporta. Satanás não suporta quando você dobra o seu joelho e às vezes você chorando, você pede Jesus que te purifica. Escute, irmãos, lá no Egito, quando o anjo da morte ia passar, Deus falou, passa o sangue na porta, porque a casa que tiver sangue, o anjo vai passar por cima. Páscoa. Lá no Salmo 51, o salmista ora e fala assim, Senhor, pega aquela plantinha chamada isopo e passa em mim e me purifica. Quem lembra disso, diga aleluia. Hoje nós não temos mais plantinha. Hoje a plantinha é a nossa língua. A nossa língua. E é com ela que nós clamamos o sangue. É com ela que nós profetizamos a vitória. É com ela que nós invocamos o nome de Jesus. É com ela. E você precisa ser ousado. Sai daqui hoje, de cabeça erguida, dizendo, eu sou um filho do Deus vivo. Há promessas na minha vida. Quando Golias falar no seu ouvido, quando Golias falar, você vai bater de carro, você vai morrer. Às vezes os irmãos, você levanta a sua voz e diz, não morrerei. Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessa para comigo. Eu vou viver e vou experimentar. Olhe para mim, queridos. E vou experimentar o melhor desta terra, porque eu tenho aliança com Deus. Seja ousado.